Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Nós estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos no 28º domingo do tempo comum, no ano C, ano que a igreja lê o evangelista São Lucas, e a liturgia da palavra de hoje nos introduz dentro de uma enfermidade incurável aos homens, uma doença que não tem cura, não existe uma cura natural, porém existe algo sobrenatural que é possível, que é capaz, que tem o poder de nos limpar, de nos purificar. Eu estou falando da doença chamada lepra do pecado. Essa doença é incurável. Certo dia, São Pedro perguntou a Jesus: se é assim a condição do homem para ser salvo, então ninguém se salvará. E Jesus vai dizer para Pedro: para o homem isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meus amados irmãos, como nós conseguimos essa cura extraordinária? A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo do 14 ao 17, vem falar do leproso Naamã, o sírio. E logo no primeiro versículo da primeira leitura de hoje, no versículo 14, vai ser revelado qual é a cura para a lepra do pecado. É dito assim: Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Meus amados irmãos, aqui nós temos teologicamente alguns símbolos, algumas imagens que nos levam a compreender aquilo que é a economia sacramental. A palavra de Deus vai dizer que Naamã estava acometido de uma doença incurável pela medicina humana. Ou seja, o homem não podia curar Naamã. O homem que eu digo, o homem natural, não podia fazer a cura de Naamã. E essa doença era sentença de morte para quem a contraísse. E por incrível que pareça, todos que contraíram essa doença foram sentenciados com a morte. Essa doença é a doença do pecado, a lepra do pecado. Assim que Adão e Eva cometeram o pecado, desobedecendo a Deus no paraíso, caiu sobre ele a lepra do pecado e a morte. E todos os homens que vieram depois dele foram acometidos por essa doença e foram sentenciados com a morte. Não somente a morte física, mas também a segunda morte que narra o Apocalipse no capítulo 20, onde ele vai dizer que é o lago de fogo e de enxofre, o inferno, a segunda morte. O apóstolo São Paulo declara para nós que o salário do pecado é a morte, mas a salvação é graça de Deus, é dom de Deus. E por isso Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão aqui representa para nós toda a economia sacramental, ou seja, representa para nós a igreja que ficou responsável para administrar os sacramentos para os leprosos, para os fiéis, para aqueles que buscam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e, em especial, a graça santificante. Então, o Rio Jordão é, podemos dizer assim, a igreja, o local aonde nós iremos mergulhar para receber de Deus a graça santificante. O primeiro mergulho é o batismo, que imprime em nós, na nossa vida, a graça habitual, ou seja, a graça santificante, a graça que em nós nos salva, gera em nós vida e salvação. O primeiro mergulho é esse, o sacramento do batismo. E os demais mergulhos são os demais sacramentos, aonde nós vamos mergulhando nos sacramentos e recebendo a graça de Deus, a graça santificante. Por exemplo, a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a ordem para aqueles que são chamados. E assim nós somos
beneficiados com os 7 mergulhos. Aí você pode dizer, mas Denis, eu, por exemplo, se eu decido pelo matrimônio, eu não receberei o sacramento da ordem. Logo, eu não vou mergulhar 7 vezes como Naamã. Aí é onde você pensa. Por quê? Porque o sacramento da ordem, como o sacramento do matrimônio, são chamados de sacramento do serviço. Mesmo que você não mergulhe, ou seja, não seja ordenado sacerdote, você será santificado pelo sacerdote. Mesmo que você mergulhe no sacramento do matrimônio, você será santificado e será fonte de santificação para o seu cônjuge. Então, nós somos, direta e indiretamente, beneficiados pelos 7 mergulhos que nos purifica de todo pecado, de toda lepra. E assim aconteceu com Naamã. E isso tudo é possível porque a segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos do 8 ao 13, vai dizer o seguinte: São Paulo vai dizer, por que é que nós somos beneficiados pelos 7 mergulho nos 7 sacramentos? Ele vai dizer, caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, São Paulo diz. E nós também sofreremos as algemas, sofreremos outras tribulações. Como se eu fosse um malfeitor, São Paulo diz. Mas ele vai dizer algo que é poderoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, ou seja, alcancem a purificação da lepra do pecado. E assim ele vai dizer, eu me sacrifico pelos eleitos, e nós também devemos nos sacrificar pelos eleitos de Deus, para que eles sejam alcançados pelas graças que os sacramentos dispersa sobre a vida de cada um. E ele vai dizer que está em Cristo Jesus. Foi Cristo que instituiu os sacramentos. É Cristo que opera nos sacramentos. Quando um padre batiza, é Cristo que batiza. Quando um padre escuta a confissão, é Cristo que ouve a nossa confissão. Quando o padre celebra, é Cristo mesmo que está celebrando. Por isso, nós precisamos suportar qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. E São Paulo vai dizer, vai deixar um conselho para nós, ele vai nos dizer, merece fé estas palavras. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negarmos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então veja que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária é o projeto econômico, de salvação que Deus realiza por meio dos sacramentos. E nós podemos ver o evangelho de hoje, que é o evangelho de São Lucas. Estamos no ano C, o ano do evangelista São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, ele vai falar daquela cura extraordinária dos 10 leprosos. Esses 10 leprosos representam todos nós, todos nós que somos pecadores e que de repente, por graça, por misericórdia, por providência divina, nos encontramos com Jesus em um determinado dia da nossa vida. E ao encontrarmos com Ele, se nós reconhecermos a nossa fragilidade, se nós reconhecermos a nossa miséria, se nós reconhecermos o nosso pecado, nós faremos o que foi feito pelos 10 leprosos. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Então Jesus passa na nossa vida. Jesus passa na nossa Samaria. Jesus passa na nossa Galileia. Jesus, que é o passador, podemos assim dizer,
ou melhor, essa expressão não se conjuga, mas Jesus que é o peregrino, né, da existência humana, Jesus passa por nossa Galileia e por nossa Samaria. E ao passar, nós precisamos estar atentos, porque se somos doentes, se estamos doentes por uma doença incurável, Ele que é a cura, precisa ouvir de nós. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Pararam à distância, porque não podiam se aproximar, né? A gente não pode se aproximar por nós mesmos de Jesus. Nós precisamos fazer, né, e ter a coragem de dizer aquilo que São Pedro disse quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Né? Também nós precisamos vestir as nossas vestes, né, nossas roupas, porque nós não podemos nos apresentar nu diante de Deus. Pedro pulou na água com vergonha de Cristo porque estava nu. Então nós precisamos nos vestir. E nos vestir como? Com que? Através de que? Nos vestirmos da humildade. Nos vestirmos da capacidade de reconhecer e de gritar para Jesus. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. Ao vê-los, Jesus disse, ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Aqui está o segredo dos 7 mergulhos de Naamã. Apresentar-se ao sacerdote. Apresentar-se aos ministros de Cristo. Para quê? Para sermos curados. Curados por Cristo que age em persona Christi, né? No sacerdote. O sacerdote que age em persona Cristo e Cristo que age por meio do sacerdote nos cura. Nos cura no batismo, nos cura na confissão, nos cura em todos os sacramentos, ou seja, nos 7 mergulhos que Ele mesmo criou, instituiu para nos purificar. Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Então, a cura, meu irmão, da nossa lepra existencial, do pecado, não acontece instantaneamente. Acontece, alguém pode dizer, não, mas Naamã foi curado instantaneamente. Não, Naamã foi curado depois que mergulhou 7 vezes. 7 não é 1. Primeiro se faz um mergulho, depois outro mergulho, depois outro e assim sucessivamente. 7 vezes, que significa plenitude, né? Amplitude. Não somente pleno, mas também grandioso. Então, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. O caminho se faz caminhando. Enquanto caminhamos na graça de Deus, nós seremos curados. Curados como? Por meio dos 7 sacramentos, que são canal visível e eficaz da graça de Deus. Nós somos curados no caminhar da nossa vida. Quando criança, batismo, somos purificados de todo pecado mortal. Mas a concupiscência ainda está em nós. Pecamos novamente, pecamos mortalmente, nos afastamos da graça. Então, vai outro mergulho, a confissão. E na confissão nós recebemos de novo a graça santificante, a graça habitual. E assim sucessivamente, durante toda a nossa trajetória humana. Inclusive, quando nós estamos ali, vamos dizer, à beira da morte, moribundo. A igreja vem dar sobre nós o último mergulho, a unção dos enfermos, a extrema unção, para que nós sejamos purificados da lepra espiritual, do pecado, no último momento da nossa vida, e assim podermos, por misericórdia de Deus, por graça de Deus, sairmos da água como saiu Naamã, completamente curados, como que crianças. Naamã, quando saiu das águas, sua pele se tornou como a pele de uma criança. Quando nós, ao terminar da nossa vida, sairmos da água, ou seja, sairmos do mergulho, né, que nós damos na igreja, no rio que é a igreja, nós possamos ser como crianças. E Jesus vai dizer, quem se tornar como uma criança pode entrar no reino dos céus. Quem não se tornar, não entrará.
Porém, nós precisamos também ter a atitude deste homem. Veja, um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Nós precisamos ter essa atitude. A cada mergulho, a cada graça que nós recebemos por meio dos sacramentos, voltar para Deus, glorificando a Deus, nos jogar aos pés da cruz e adorar nosso Senhor Jesus Cristo e dizer para Ele: obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te louvo e te bendigo. E este era um samaritano. Veja, mesmo sendo estrangeiro neste mundo, nós somos estrangeiros enquanto não encontramos a Cristo. Mas mesmo sendo estrangeiro, voltemos para agradecer. Então Jesus lhe perguntou ao estrangeiro e pergunta a mim e a você: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. E disse-lhes: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Domingo passado, meus irmãos, a liturgia nos levava a pedir a Deus fé, como os apóstolos pediram. Mas uma fé, só você ir aí na playlist, Liturgia da Palavra Dominical, e você vai ver a reflexão de domingo. A fé que salva, né? A verdadeira fé. Então, meus irmãos, é isso. Nós precisamos pedir a Deus essa graça. A graça de nos colocar à disposição do rio, como fez Naamã, ou seja, nos colocar à disposição da igreja para mergulharmos 7 vezes, ou seja, sermos beneficiados pelos 7 sacramentos, que são a economia da salvação para a humanidade, instituídos por Cristo e administrados pela Santa e amada Igreja Católica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a verdadeira cura, que Deus nos dê a graça de termos um encontro com Ele no fim da nossa vida e podermos desfrutar da sua visão beatífica. Amém. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá uma curtida no vídeo. Depois da sua inscrição, vai lá no sininho, clica no sininho e coloca lá receber todas as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos novos que são lançados aqui no canal. Não tem dia certo para lançar vídeos. Assim, quando o Senhor me inspira, eu venho e coloco algum conteúdo aqui que ajuda na nossa caminhada, na nossa peregrinação rumo ao céu. Deus abençoe.